No coração da Normandia, numa manhã fria de 2 de janeiro de 1873, nasceu Marie-Françoise Thérèse Martin, a caçula de uma família profundamente cristã. Sua chegada trouxe luz a uma casa onde a fé já era o ar que se respirava. Ninguém imaginava que aquela menina sensível, criada entre flores do campo e orações murmuradas ao pé da cama, se tornaria Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. A pequena flor que ensinaria ao mundo que a santidade está ao alcance dos pequenos, dos frágeis, dos que confiam. A festa litúrgica de Santa Teresinha é celebrada em 1º de outubro, e não por acaso. É como se o céu inteiro quisesse marcar com flores o mês em que ela, ainda jovem, foi chamada à eternidade. Teresinha é padroeira universal das missões, embora nunca tenha pisado em terras estrangeiras. Foi também proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II, sendo a pessoa mais jovem a receber tal honra. Sua vida escondida no convento transformou-se num eco mundial de amor confiante. Ela é ainda hoje intercessora especial pelos que lutam com dúvidas de fé, pelos doentes, órfãos e missionários, e em muitos corações é a santa da esperança quando tudo parece escuro. Nascida numa França marcada por tensões religiosas e um espírito racionalista crescente, Teresa viveu no fim do século XIX, um tempo de profundas transformações espirituais. Sua alma, no entanto, seguiu outro caminho, o da infância espiritual, da confiança total no amor de Deus. Cresceu em Lisieux, envolta pelo afeto do pai Luís e das irmãs, após perder a mãe muito cedo. Ali, entre brincadeiras no jardim e lágrimas escondidas, brotou o germe de uma santidade feita de entrega total. Sua influência atravessou os muros do Carmelo e os limites do tempo. Décadas depois de sua morte, a cantora Edith Piaf, símbolo da música francesa, declararia que recobrou a visão na infância após uma oração diante do túmulo de Teresinha. Esse fato, tão inesperado quanto comovente, ilustra como a santidade silenciosa de Teresa atravessa gerações e toca até a cultura popular. Sua vida curta, marcada pela dor física e pela noite espiritual, foi também uma explosão de amor que ainda hoje se manifesta como uma chuva de rosas, sinal de sua intercessão e presença. Em cada coração ferido pela perda, na alma que clama por consolo, no enfermo que espera um milagre, ou na mãe que reza por seu filho distante de Deus. Ali, Teresinha se faz presente, como uma irmã que segura a mão e repete, como no seu último suspiro, «Meu Deus, eu vos amo». Marie-Françoise Thérèse Martin nasceu em um lar onde a fé era a herança mais preciosa. Filha de Luís e Zélia Martin, hoje reconhecidos como santos, foi a última das 5 meninas que sobreviveram à infância. Cada uma dessas irmãs era como uma estrela acesa no céu de uma família moldada pela oração, pela caridade e por uma busca incessante por Deus. Desde os primeiros dias de vida, a pequena Teresinha foi cercada de ternura e devoção. Vivendo num ambiente em que a presença divina era sentida até nos pequenos gestos do cotidiano. Mas antes mesmo de aprender a ler, Teresinha experimentou a dor mais desamparadora. Perdeu sua mãe aos 4 anos de idade. Essa ausência precoce foi uma ferida silenciosa que se refletiu em seu temperamento sensível e facilmente comovido. A menina, outrora tão risonha, mergulhou em uma saudade profunda. Para uma criança tão pequena, a perda da figura materna não era apenas uma separação física, mas a sensação de que o mundo havia ficado um pouco mais frio. Seus olhos, que antes brilhavam com a alegria infantil, passaram a buscar consolo em outras formas de amor. Após a partida da mãe, a família se mudou para Lisieux, onde Teresinha cresceria sob os cuidados atentos do pai e das irmãs mais velhas. Foi ali que a fé se tornou ainda mais concreta para ela. Seu pai, a quem chamava carinhosamente de meu rei, cultivava um carinho quase sacerdotal pela filha mais nova. Juntos, contemplavam o céu noturno e as flores do jardim, como quem olha para os sinais de um Deus que se comunica pelo belo e pelo simples. Teresinha aprendia a amar a Deus não pelos livros, mas pela vida ao redor,
uma catequese silenciosa que florescia entre as flores do quintal e as estrelas do firmamento. Mesmo envolta por tanto afeto, a menina continuava a ser profundamente tocada por cada ausência. Era como se tivesse um coração sem pele, exposto a tudo. Chorava com facilidade, precisava constantemente de atenção e se ressentia das menores mudanças ao seu redor. Aquela sensibilidade, no entanto, não era fraqueza, era solo fértil para a graça. Deus já a preparava para algo maior, pois nas almas mais ternas ele deposita as missões mais delicadas. E Teresinha, mesmo criança, já começava a intuir que seu lugar no mundo não seria nos grandes feitos, mas nos gestos pequenos, cheios de amor. Lisieux, com seu clima sereno e suas igrejas silenciosas, foi se tornando o santuário íntimo, onde aquela menina, ainda tão frágil, começou a perceber que a ausência humana podia ser preenchida por uma presença divina. Era como se a perda da mãe tivesse aberto um espaço no coração de Teresinha, espaço este que o próprio Deus viria ocupar. E assim, sem ainda compreender plenamente, ela começou a voltar-se cada vez mais para o céu, como quem procura não apenas consolo, mas sentido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Essa promessa que ela viria a viver em plenitude já se esboçava ali, na infância marcada pela ternura e pela dor. Teresinha tinha apenas 9 anos quando sua irmã Pauline, a quem amava como segunda mãe, decidiu ingressar no Carmelo de Lisieux. Para a pequena, foi uma nova ausência a rasgar o coração já sensível. A perda da mãe, anos antes, parecia repetir-se com outra forma e outro nome. Seu mundo interior desabou silenciosamente, como um jardim atingido pelo frio. A tristeza tomou conta de seu corpo, que começou a definhar de maneira misteriosa. Febres, tremores e uma fraqueza sem explicação a mantiveram acamada, entre súplicas silenciosas e lágrimas escondidas. Nenhum remédio parecia surtir efeito, e os médicos não compreendiam. Mas as almas que amam intensamente também sofrem intensamente, e o coração de Teresinha, tão pequeno, já experimentava um tipo de cruz que os olhos humanos não podiam compreender. Foi nesse vale de lágrimas que o céu se curvou. No dia 13 de maio de 1883, cercada pelas irmãs em oração, a menina olhou fixamente para uma imagem da Virgem Maria, colocada ao lado de sua cama. Sua alma, exausta de dor, lançou-se com toda a fé naquela que é o refúgio dos que choram. E então, como resposta materna, algo aconteceu. A Santíssima Virgem apareceu-me bela, tão bela que nunca vira nada assim. Mas o que tocou o fundo da minha alma foi o seu sorriso arrebatador, escreveu Teresinha, muitos anos depois. Aquelas palavras simples escondem um mistério profundo. O sorriso de Maria não apenas iluminou seu espírito, mas restaurou seu corpo. Em questão de instantes, as lágrimas cessaram. A febre se desfez como neblina ao sol, e a menina se sentou na cama, completamente restaurada. Maria me sorriu. "Como estou feliz!" exclamou. Esse momento não foi apenas uma cura física. Foi uma visita do céu, um gesto íntimo da mãe que vela por seus filhos nas sombras da dor. Teresinha não esqueceu jamais esse sorriso. Passou a chamá-la de Nossa Senhora do Sorriso, título que resumia aquela ternura viva que desceu até sua cama infantil e transformou lágrimas em paz. A imagem, até então apenas um retrato de devoção, tornou-se símbolo de um encontro real entre a fragilidade humana e o consolo divino. Desde esse dia, algo mudou definitivamente em Teresinha. Ainda que permanecesse uma criança sensível, aquela cura plantou nela uma confiança inabalável no amor de Deus. A partir daquele sorriso, passou a compreender que nenhuma dor é maior que a presença de Maria. Foi um novo nascimento. A menina que antes se deixava afogar nas emoções, agora começava a descobrir que Deus cuida dos que o buscam com um coração quebrantado. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O milagre silencioso daquela manhã não foi registrado em jornais, nem ecoou nas ruas de Lisieux.
Mas ali, no recolhimento de um quarto, Maria tocou uma alma com um sorriso. E esse gesto repercutiria por toda a vida de Teresinha. Aquele foi seu primeiro sinal de que, mesmo no silêncio e na escuridão, Deus age. Não com estrondo, mas com ternura. Como uma mãe que entra no quarto para consolar sua filha doente. Como uma flor que desabrocha depois da tempestade. E naquele sorriso, Teresinha encontrou a certeza de que jamais estaria sozinha. A infância de Teresinha foi como um campo silencioso, onde Deus preparava o solo com lágrimas, delicadeza e um desejo precoce pelo eterno. Ainda menina, ela brincava de ser eremita, criando pequenos mosteiros improvisados no jardim da casa de Lisieux. Recolhia-se sozinha entre árvores e flores para falar com Jesus, seu amigo invisível, com quem dividia as dores, os desejos e até as alegrias mais simples. Essa inclinação ao recolhimento não era fruto de uma tristeza, mas sim de um coração que, mesmo infantil, intuía que sua morada mais profunda estava no interior, onde Deus habita em silêncio. Seu amor pelo menino Jesus era tão intenso que, para ela, a ternura da infância divina de Cristo era um caminho para alcançar os corações mais endurecidos. O Deus que se fez pequeno a conquistava não pela majestade, mas pela humildade. Teresinha sentia-se atraída por essa infância santa e ali encontrou a imagem que guiaria toda a sua espiritualidade. Ao mesmo tempo, contemplava a santa face de Jesus, o rosto de Cristo sofredor, com profunda devoção. Olhava para aquela face marcada pela entrega e sentia dentro de si uma compaixão que a fazia desejar participar do sofrimento redentor. Eram dois extremos do mistério cristão, a infância e a paixão, que se entrelaçavam em sua alma como sementes do amor maior. Desde os 7 anos, já dizia desejar ser inteiramente de Deus. Aos 9, não apenas sonhava com a vida religiosa, mas tinha convicção firme de que o Carmelo era seu destino. Era algo tão intenso que não parecia fantasia infantil. Teresinha não era uma criança comum. Nela, o sopro do Espírito Santo soprava com força desde os primeiros passos. Enquanto outras meninas planejavam futuros terrestres, ela planejava sua entrada no convento. Não por vaidade, nem por desejo de distinção, mas por um chamado interior irresistível. Esse chamado foi se firmando à medida que via suas irmãs partirem para o Carmelo. Em vez de sentir-se abandonada, desejava unir-se a elas, não por laços de sangue, mas por vocação espiritual. No íntimo, compreendia que sua sensibilidade, sua necessidade de amor e sua fraqueza não eram obstáculos, mas pontes para uma entrega total. Não queria ser grande, queria ser inteiramente de Deus. Escolhi a mim mesmo o caminho da fidelidade. Pus os teus juízos diante de mim. Salmo 119, versículo 30. Esse versículo descreve com precisão o caminho que ela traçava desde tão cedo, num coração que não se deixava enganar pelas ilusões do mundo, mas que escolhia a fidelidade mesmo antes de compreender seu custo. Na juventude de Teresinha, não houve espetáculos nem aventuras públicas, mas havia uma chama constante, uma busca por uma vida escondida em Deus. A vocação carmelita não foi apenas uma escolha de vida religiosa, mas uma sede por união total com Cristo. Cada dia da infância foi como uma pedra colocada no altar da entrega futura. E enquanto o mundo girava com seus ruídos e glórias passageiras, uma menina de Lisieux se preparava em silêncio para ser, nas palavras que um dia escreveria, amor no coração da Igreja. A noite de Natal de 1886 marcou um divisor de águas na alma de Teresinha. Até ali, apesar da ternura e do desejo por Deus que já ardia dentro de si, ela ainda lutava contra uma sensibilidade excessiva, contra o hábito de chorar facilmente e de se deixar dominar por emoções passageiras. Havia nela um desejo sincero de amar, mas faltava-lhe ainda a firmeza para oferecer esse amor com maturidade. Deus, porém, escolheu justamente aquela noite santa, em que os anjos cantam e os céus tocam a terra, para operar um milagre oculto, o da transformação interior. Era costume na França que, na noite de Natal, os pais deixassem presentes nos sapatos das crianças,
como sinal da visita do menino Jesus. Teresinha, então com quase 14 anos, era ainda tratada como a pequena da casa. Ao ver os sapatos cheios, seu pai, já idoso e cansado, murmurou algo com certo desânimo, dizendo que aquela seria a última vez que fariam aquilo. Aquelas palavras, ditas sem má intenção, poderiam ter ferido profundamente a menina sensível. Em outros tempos, isso teria causado lágrimas e retraimento. Mas naquela noite algo mudou. Um sopro invisível do Espírito Santo tocou sua alma. Ela conteve as lágrimas, sorriu com doçura e desceu as escadas com o coração firme, pegando os presentes com alegria serena. Jesus havia mudado meu coração, diria depois. Esse momento simples, tão comum e ao mesmo tempo tão sagrado, foi o início da verdadeira maturidade espiritual de Teresinha. Ela compreendeu que não precisava mais viver centrada em suas próprias emoções, mas no amor aos outros. Uma força nova, doce e resoluta, nasceu nela. Desde aquela noite, começou a viver para fora de si mesma, para o próximo, com um olhar de compaixão que não se deixava mais distrair por sentimentos passageiros. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se irrita, não guarda rancor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Esse amor passou a ser sua regra de vida. Pouco depois, uma experiência ainda mais profunda confirmou esse novo ardor. Ao ler no jornal sobre um criminoso chamado Henri Pranzini, condenado à morte e sem sinais de arrependimento, Teresinha sentiu nascer em si um desejo ardente de salvá-lo. Com apenas 14 anos, adotou espiritualmente aquele homem e passou a oferecer orações, sacrifícios escondidos e até missas por sua conversão. Pediu a Deus não apenas a salvação da alma dele, mas um sinal visível de que fora atendida. E esse sinal veio. Nos últimos momentos antes da execução, o homem beijou por 3 vezes as chagas do crucifixo que lhe foi oferecido. Era o gesto que ela pedira a Deus, como prova de arrependimento. Essa vitória da graça selou em Teresinha a certeza de sua missão: amar Jesus e fazê-lo amado, oferecendo-se pelas almas. Aquele beijo no crucificado não era apenas o sinal de uma conversão. Era o eco de um coração que começava a perceber que, mesmo no oculto, o amor transforma o mundo. E foi nessa certeza que nasceu seu zelo pelas almas. Um amor ativo, silencioso, fecundo. Era como se a pequena flor começasse, enfim, a desabrochar sob o sol da confiança. Esse período que se seguiu foi o mais belo de sua juventude. Livre das lágrimas fáceis, amadurecida no amor e tomada de um desejo ardente de união com Cristo, Teresinha mergulhou de vez na missão que o próprio Deus lhe confiava. Uma missão sem palco, sem reconhecimento, mas cheia de eficácia. Ela havia descoberto que a alma, quando se entrega sem reservas, torna-se instrumento de salvação. E assim, com o coração inflamado, passou a viver por uma única sede: tenho sede. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 28. As palavras de Cristo na cruz ecoavam nela, e sua resposta era silenciosa, mas firme: eu te darei almas. Aos 15 anos incompletos, Teresinha já trazia no coração uma decisão irreversível: consagrar sua vida inteiramente a Deus no Carmelo. Seu desejo não era motivado por encanto juvenil, mas por um chamado claro e ardente que crescia em silêncio desde a infância. O problema era que, para a igreja da época, sua idade ainda era considerada imprópria para tamanha entrega. Muitos a julgavam nova demais, frágil demais, sensível demais. Mas o que o mundo via como imaturidade, Deus já moldava como prontidão. E Teresinha, alimentada pela confiança de que tudo é possível àquele que crê, não se contentou em esperar. Foi então que, com o apoio amoroso de seu pai Luís, decidiu buscar uma permissão especial. Em novembro de 1887, pai e filha partiram em peregrinação a Roma, com o objetivo silencioso e ousado de apresentar seu pedido diretamente ao Santo Padre. A viagem em si já era um ato de fé. Teresinha via naquele gesto não apenas uma tentativa humana,
mas uma obediência interior a uma graça que a impelia. No coração da adolescente já palpitava o abandono total à vontade de Deus, como se dissesse: Senhor, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 36. A audiência com o Papa Leão XIII foi cuidadosamente organizada. Os peregrinos passavam um a um, ajoelhando-se diante do pontífice e recebendo sua bênção. Havia uma regra clara: ninguém deveria falar para não atrasar a cerimônia. Mas quando chegou sua vez, Teresinha ajoelhou-se, segurou firmemente as mãos do Papa e, com lágrimas nos olhos e coragem no peito, exclamou: Santíssimo Padre, eu tenho um grande favor a pedir. Em honra do vosso jubileu, permita que eu entre no Carmelo com 15 anos. O olhar da menina, que unia súplica e firmeza, tocou profundamente o coração do pontífice. Surpreso, o vigário-geral que o acompanhava explicou o pedido. O Papa então respondeu com doçura: Entrarás, se Deus quiser. Para muitos, essa resposta pareceria vaga, mas para Teresinha foi o selo da providência. Aquelas palavras ecoaram em sua alma como confirmação celestial. Se Deus quiser, significava que o céu estava atento, que sua entrega era real, que sua vocação não era uma fantasia. Ao ouvir aquilo, a menina permaneceu ajoelhada por tempo prolongado, incapaz de conter o ímpeto da alma. Foi literalmente erguida pelos guardas, como uma flor que ainda insistia em se curvar à luz. Mas saiu dali com uma paz profunda. O Papa, sucessor de Pedro, tinha abençoado seu chamado. Essa cena revela algo precioso sobre Teresinha. Ela não era apenas doce, era determinada. Sua coragem não era barulho, mas firmeza serena. O mundo esperava uma jovem dócil e hesitante, mas ali estava uma alma decidida, que compreendia que quando Deus chama, a resposta deve ser total. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Teresinha, tão pequena aos olhos do mundo, já caminhava com essa promessa gravada no coração. E, de fato, poucos meses depois, a permissão foi concedida. A vontade de Deus se manifestou não pelo caminho da força, mas pela perseverança humilde. A menina que ousou falar com o Papa não era rebelde, era obediente à voz que falava em seu interior. Aquela coragem mansa seria, dali em diante, uma das marcas de sua santidade. Na manhã do dia 9 de abril de 1888, uma brisa fria anunciava a chegada da primavera em Lisieux, enquanto uma jovem de apenas 15 anos atravessava o limiar do convento carmelita com passos decididos e coração em silêncio. Era Marie-Françoise Thérèse Martin, agora irmã Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, que deixava para trás o mundo com todas as suas promessas para viver escondida em Deus. Não havia multidão, nem aplausos, nem discursos, mas no céu, aquele momento era como o plantio de uma flor rara no jardim divino, regada com lágrimas, esperanças e a pureza de um amor total. Seu pai, aquele que a chamava de minha rainhazinha, a acompanhou até as portas do Carmelo. Ali, entre o afeto e o desapego, ele a ofereceu a Deus como quem devolve ao Criador o dom mais precioso que recebeu. Teresinha, por sua vez, sentia-se como uma florzinha colhida da terra natal para ser transplantada em solo sagrado. Ela própria escreveu: Eu vinha para responder a uma chamada para me oferecer ao amor. Sua entrada no convento não era fuga do mundo, mas adesão total ao chamado de Jesus que desde a infância a atraía com suavidade e exigência. A partir daquele dia, a vida de Teresinha assumiu o contorno da clausura. Oração silenciosa, trabalhos humildes, obediência cotidiana e uma entrega sem reservas. O Carmelo se tornou seu novo lar, mas não um refúgio para a alma frágil, era um altar para a alma forte que se consumiria em amor. O hábito marrom, o véu simples e os horários rigorosos não sufocavam sua juventude, mas canalizavam-na para o essencial. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Teresinha transformava sua vida não por negação da realidade, mas por uma adesão radical ao amor que tudo dá e nada pede em troca. No silêncio do claustro, ela descobriu o valor da pequenez. Já não buscava grandes obras ou reconhecimento. Seu desejo era simples e profundo: amar a Jesus com todas as forças e fazê-lo amado por meio de cada pequeno gesto. O Carmelo, com suas paredes austeras, tornou-se para ela um espaço de liberdade interior. Não havia ali espetáculo algum, apenas a beleza da fidelidade escondida. E foi exatamente nesse esconderijo que sua luz começou a brilhar de forma mais intensa, uma luz que o mundo só reconheceria depois, mas que no olhar de Deus já iluminava os confins da terra. Assim começou a missão ativa de Teresinha, não com palavras altissonantes ou feitos heróicos, mas com o sim diário às pequenas renúncias. Sua vida se tornava, aos poucos, uma oferenda silenciosa e ardente. Cada passo no convento era uma resposta ao chamado que ecoava desde a infância. Segue-me. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 19. E ela seguia, como uma criança que confia plenamente no Pai, mesmo sem saber o caminho exato. O Carmelo não era o fim da sua história, mas o campo onde o amor a plantou para florescer no tempo certo. No silêncio do Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face começou a escrever, sem papel nem pena, sua maior obra. Uma vida ordinária, vivida com amor extraordinário. Ao contrário do que muitos esperavam de uma vocação tão ardente, sua missão não foi marcada por visões, êxtases ou grandes feitos. Seu altar era a cozinha do convento, a lavanderia, o claustro gelado, os olhares indiferentes, os trabalhos repetitivos. E ali, nos bastidores da vida religiosa, Teresinha inaugurou uma via nova de santidade. A pequena via, o caminho da confiança e do abandono total ao amor. Essa pequena via não era feita de palavras bonitas, mas de atos escondidos. Um sorriso oferecido quando havia vontade de se calar. Um gesto de gentileza diante de uma correção injusta. Um olhar de ternura para aquela irmã difícil de amar. Ela não buscava aplausos, nem queria ser vista como virtuosa. Ao contrário, dizia: quero ser santa, mas de uma maneira nova, por um pequeno caminho muito curto, muito reto, um caminho totalmente novo. Seu coração compreendeu que Deus não se alegra apenas com os grandes sacrifícios, mas com a fidelidade nos pequenos gestos, desde que sejam feitos com amor puro. Teresinha escolheu conscientemente tornar-se o amor no coração da Igreja. Quando leu os escritos de São Paulo, especialmente aquele trecho em que ele compara a Igreja a um corpo com muitos membros, seu espírito se iluminou. Se a Igreja tem um corpo composto de diferentes membros, o mais necessário e o mais nobre de todos os órgãos não poderia faltar. Compreendi que a Igreja tem um coração e que esse coração é ardente de amor. Inspirada por essa luz interior, ela decidiu: no coração da Igreja serei o amor. E essa escolha moldou cada instante da sua vida claustral, mesmo os mais imperceptíveis. Era comum que suas irmãs de convento nem percebessem o heroísmo escondido de suas ações. Ela não buscava destaque, evitava se justificar quando incompreendida e, quando alguém a magoava, preferia oferecer a dor em silêncio. Fazia tudo por amor aos outros e, acima de tudo, por amor a Jesus. Rezava com ardor pelos missionários, mesmo sem nunca sair do convento. Escrevia cartas cheias de consolo e entusiasmo espiritual para aqueles que levavam o Evangelho aos lugares mais distantes. Seu claustro, assim, se abria para o mundo inteiro, como se suas orações cruzassem oceanos e tocassem almas sedentas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 10. Essa fidelidade no pouco foi o que tornou Teresinha tão grande. A cada dia, ela oferecia a Deus suas limitações, sua pequenez, suas imperfeições, não com vergonha, mas com confiança filial. Sabia que o Pai se comprazia em levantar os pequenos e que, no reino dos céus, o valor de uma alma não se mede por sua força,
mas por seu amor. Foi assim que ela, em silêncio e escondimento, edificou um caminho que hoje guia multidões. O caminho de quem ama até as coisas mais simples. A pequena via de Teresinha não é apenas uma espiritualidade piedosa, é uma revolução do coração. Ela mostrou ao mundo que é possível ser santo no meio da rotina, sem milagres visíveis, sem reconhecimento, apenas vivendo o presente com amor, fé e confiança. Sua vida foi um hino à simplicidade que encanta a Deus, e cada pequeno gesto seu ecoa ainda hoje como um lembrete do Evangelho vivido em sua forma mais pura. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 3. Era o ano de 1895, quando Teresinha, então com 22 anos, sentiu em sua alma uma moção profunda e luminosa, entregar-se totalmente ao amor misericordioso de Deus. Essa entrega não era apenas uma oração ou um desejo bonito, mas um verdadeiro ato de oblatividade, um sacrifício íntimo, silencioso, consumido apenas pelo fogo do Espírito. Inspirada por suas leituras das Escrituras e por um zelo crescente pelas almas, ela compreendeu que o amor verdadeiro não se satisfaz com pequenas dádivas, quer dar-se por inteiro. E foi isso que ela fez. Ofereceu-se como vítima ao amor. Na festa da Santíssima Trindade, ela escreveu com a liberdade dos santos e com a humildade das crianças: ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, suplicando-vos que me consuma incessantemente, deixando transbordar em minha alma as ondas de ternura infinita que contém. Essa oração, tão simples e tão profunda, revelava uma alma disposta a ser consumida para que o mundo soubesse que Deus é amor. E não qualquer amor, um amor que desce até as misérias humanas para elevá-las até o céu. Teresinha não pedia consolações, nem sinais, nem glórias. Pedia apenas para amar e ser amada por esse Deus que se rebaixa até nós com infinita delicadeza. Esse oferecimento marcou uma nova etapa em sua vida espiritual. Não se tratava mais apenas de ser fiel no ordinário, mas de tornar-se chama viva. Ela sabia que isso traria sofrimentos, e de fato trouxe. Mas o amor não calcula, não teme, não recua. Teresinha queria que sua vida, mesmo oculta aos olhos do mundo, se tornasse ponte de salvação para os pecadores, refrigério para os corações feridos e resposta à sede do coração de Jesus. O zelo da tua casa me consome. Salmo 69, versículo 9. Essa consumação não era destruição, mas plenitude. Seu desejo não era ser mártir no sentido tradicional, mas entregar-se gota a gota, dia após dia, no anonimato da vida carmelita. Chamava isso de martírio de amor. Não buscava sofrimento, mas estava disposta a não recusar nada do que Deus quisesse permitir. Compreendia que, muitas vezes, a dor se torna terreno fértil para o florescimento da graça e que o sofrimento, unido ao de Cristo, torna-se fecundo. Ela mesma dizia: tudo é graça. Essa frase, que mais tarde se tornaria símbolo de sua espiritualidade, resumia a certeza de que até as cruzes fazem parte do amor divino. A partir desse ato, Teresinha entrou num estado de comunhão profunda com a vontade de Deus. Sentia-se como uma chama, que mesmo pequena, arde sem cessar. E quanto mais se entregava, mais experimentava interiormente a presença do amor que acolhe, purifica e envia. Já não era ela quem vivia, mas Cristo que vivia nela, como escreve São Paulo. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essa união mística não era feita de êxtases, mas de confiança. Não de visões, mas de abandono. Era a pequena via em sua expressão mais elevada. O mundo ainda não sabia, mas naquele convento, uma jovem carmelita estava reacendendo nos corações a certeza de que a misericórdia de Deus é infinita e que qualquer alma, por menor que seja, pode ser elevada ao cume da santidade se decidir amar sem reservas. Teresinha,
ofereceu-se ao amor, e o amor, por sua vez, ofereceu-a ao mundo. O oferecimento ao amor misericordioso, feito com fervor em 1895, foi seguido por uma purificação profunda que mergulhou Santa Teresinha em sua mais dura provação. Na madrugada de uma sexta-feira santa, no ano seguinte, um sinal físico inquietante revelou que seu corpo estava adoecendo. Tratava-se dos primeiros sintomas da tuberculose, doença que a acompanharia até o fim. Mas se o corpo começava a definhar, sua alma entrava num outro tipo de combate. A noite escura da fé, um silêncio de Deus, doloroso e denso, descia sobre ela. Durante quase 18 meses, Teresinha experimentou uma ausência interior que a fez sentir-se como quem caminha em trevas sem ver o céu. Essa prova espiritual não era simples desânimo, mas uma verdadeira participação na agonia de Jesus no Getsêmani. Ela sentia-se privada da fé sensível, envolvida por tentações contra a esperança e assaltada por pensamentos de que talvez, após a morte, nada existisse. E, no entanto, jamais cedeu. Escolheu crer mesmo sem sentir. Sua oração era um grito silencioso, repetido com fidelidade todos os dias, mesmo quando não via luz alguma. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Essa era a força que a sustentava. Foi nesse período que Teresinha mostrou a grandeza de sua confiança. Enquanto muitos imaginam os santos envoltos em consolações espirituais, ela testemunhou com sua própria vida que a fé autêntica amadurece justamente na ausência de sentimentos. Ela escreveu: Jesus não me dá nenhuma consolação. Eu não posso mais cantar senão aquilo que quero crer. Essa frase contém um heroísmo oculto. Crer por amor, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem compreender. Era a pureza da fé levada ao extremo. Na enfermaria do convento, o sofrimento se intensificava. Seu corpo já não respondia com vigor, e cada movimento exigia esforço. Mas mesmo assim, ela se recusava a se entregar ao desespero. Oferecia cada incômodo pelos que não creem, pelos que vivem sem Deus, pelos que, como ela, caminhavam em escuridão. A noite de sua alma tornou-se uma vela acesa para iluminar os que perderam a fé. Ela oferecia sua dor sem espetáculo, com uma paz que vinha do abandono. Entrego tudo a Jesus, Ele saberá bem como dispor das minhas pequenas ofertas. E assim, unia sua cruz à de Cristo, de modo tão íntimo que já não se sabia onde terminava a sua dor e começava o amor. Nesse tempo, escreveu palavras que ainda hoje sustentam os que atravessam desertos interiores. Nunca desejei sofrer, mas, desde que o sofrimento se apresentou a mim, bati à sua porta com coragem. A coragem de Teresinha não era humana, era fruto da confiança total na misericórdia divina. Sua alma, mesmo enfraquecida, sustentava o invisível com uma força que vem do alto. Basta-te a minha graça, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Teresinha viveu essa verdade na carne e no espírito, e é por isso que hoje tantas pessoas recorrem à intercessão de Santa Teresinha quando enfrentam doenças, depressões, noites escuras, dúvidas ou luto, porque ela conheceu essas sombras e escolheu, mesmo nelas, manter acesa a chama do amor. Sua vida grita em silêncio: confie, mesmo quando tudo parecer ausente, Deus está. E a flor, que parecia murchar silenciosamente, lançava raízes mais profundas no coração do próprio Cristo. No fim de setembro de 1897, os sinos do Carmelo de Lisieux tocavam com suavidade, como que preparando a terra para receber a oferta de uma alma totalmente consumida por amor. Teresinha, com apenas 24 anos, jazia na enfermaria, onde cada respiração era uma súplica silenciosa, e cada gemido escondido, uma entrega. Sua fragilidade física contrastava com a fortaleza espiritual que habitava nela. Já não se tratava de viver, tratava-se de amar até o fim, e foi exatamente isso que ela fez, dia após dia, até seu último sopro. Mesmo nos momentos mais críticos, recusava-se a murmurar. Repetia para as irmãs: tudo é graça.
não como um consolo vazio, mas como a mais profunda certeza de que Deus transforma tudo, até o sofrimento, em instrumento de salvação. Seu rosto, embora marcado pelo sofrimento, mantinha uma paz que surpreendia quem a visitava. Era como se já estivesse com um pé na eternidade. E ali, naquela enfermaria simples, longe dos olhares do mundo, se dava o desfecho de uma vida escondida, mas grandiosa como as obras silenciosas de Deus. As irmãs que a acompanhavam sabiam que aquele momento se aproximava, mas nada nela pedia alívio. Ao contrário, dizia: quero sofrer por amor. Seu olhar, cada vez mais sereno, revelava que ela compreendia a grandeza daquele instante. Teresinha oferecia seu último respiro, como havia oferecido toda a sua vida, com doçura, confiança e abandono. Em seus lábios, nenhuma acusação, apenas amor. E quando a agonia chegou, não foi grito, nem desespero, mas um leve estremecer da alma. No entardecer do dia 30 de setembro, seus olhos se voltaram para o alto e seus lábios balbuciaram com doçura: meu Deus, eu vos amo. Essas foram suas últimas palavras, palavras que resumem uma vida inteira. E então, com um leve sorriso, sua alma partiu como quem repousa nos braços do Pai. O céu se abriu para acolher aquela que, mesmo sem ter saído do convento, tocou o mundo com a delicadeza de sua fé. Esse último suspiro não foi derrota, mas triunfo. Sua morte não foi o fim, mas a revelação plena da promessa que ela mesma havia feito: passarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra. A flor escondida no claustro agora começava a derramar sua fragrância sobre toda a igreja. O mundo descobriria com o tempo que aquele sorriso final carregava a certeza de uma missão que apenas começava. Como está escrito: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. A enfermaria do Carmelo se tornou então o palco de um mistério. Ali, uma pequena carmelita entregava sua alma como perfume que sobe aos céus. E como resposta, o céu começou a derramar uma chuva de graças. Muitas irmãs testemunharam a paz que invadiu o ambiente após sua partida. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse descido para recolher aquela flor que havia vivido para amar, sofrido para salvar e morrido para ressuscitar na memória e na fé de toda a igreja. Poucos anos após seu último suspiro, o mundo começou a descobrir que aquela jovem carmelita, escondida num convento de Lisieux, havia deixado sementes que floresceriam em todas as direções. O livro História de uma Alma, escrito por obediência às suas superioras e repleto de simplicidade desarmante, foi publicado e, como uma brisa suave que se transforma em vento forte, tocou milhões de corações. Em pouco tempo, suas páginas foram traduzidas para dezenas de idiomas e se tornaram guia espiritual para pessoas de todas as idades, culturas e estados de vida. Era como se sua voz suave continuasse ecoando do céu, chamando os filhos de Deus a confiar, a amar e a se entregar. Os milagres atribuídos à sua intercessão começaram a surgir como uma verdadeira chuva de rosas, sinal visível da promessa que ela fizera. Passarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra. Curados, convertidos, vocações despertadas, famílias restauradas. Todos testemunhavam a eficácia de sua presença espiritual. A Igreja, reconhecendo sua influência celestial, a canonizou em 1925. Em 1997, 100 anos após sua morte, o Papa João Paulo II a proclamou doutora da Igreja, reconhecendo o imenso valor teológico e espiritual de sua pequena via. Era a confirmação de que Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes e os escondidos para iluminar os visíveis. Mas a influência de Santa Teresinha não se limitou à esfera religiosa. Seu nome e sua história atravessaram fronteiras e tocaram até o coração da cultura moderna. Um dos testemunhos mais impressionantes veio do mundo das artes. Edith Piaf, a cantora francesa de voz inesquecível, cresceu numa infância marcada pela miséria, enfermidades e abandono. Quando criança, ficou cega por um tempo
e foi levada ao túmulo de Teresinha em Lisieux. Após orações intensas, recobrou a visão. Piaf, mesmo nos dias de fama e tormento, nunca deixou de atribuir esse milagre à Santa Carmelita. Esse encontro entre fé e arte revelou que a espiritualidade da pequena flor era capaz de tocar até aqueles que, humanamente, pareciam distantes do altar. O testemunho de Santa Teresinha ecoa ainda hoje porque é profundamente humano. Ela não escondeu suas fraquezas, suas dúvidas, suas lutas interiores. Pelo contrário, fez delas caminho de santidade. Mostrou que o amor é maior do que a dor, que a confiança é mais forte que o medo e que, mesmo na noite mais escura, a alma pode florescer. Sua vida continua a comover, porque aponta para uma verdade que o mundo moderno esquece. É no coração simples, que ama sem pretensão, que Deus faz morada. É por isso que Teresinha permanece tão presente na devoção popular. Seus santinhos ainda são encontrados nas carteiras, suas frases circulam em bilhetes deixados em capelas e suas rosas ainda chegam como respostas silenciosas a pedidos de oração. Em tempos de pressa e confusão, ela reaparece como um farol sereno, dizendo ao coração cansado: não é preciso fazer coisas extraordinárias, basta fazer tudo por amor. Como está escrito, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92, versículos 12 a 13. Assim, Teresinha não pertence apenas ao passado. Ela é santa do presente e do futuro. É a voz que consola os corações feridos, a amiga que caminha ao lado dos que sofrem, a intercessora dos que já não têm forças para rezar. Sua pequena via tornou-se uma estrada larga para todos os que desejam seguir a Cristo com simplicidade, verdade e confiança total. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face é mais do que uma biografia tocante. É um convite à transformação interior. Em seus poucos anos neste mundo, ela não deixou grandes discursos nem grandes obras aos olhos humanos. Deixou sim um caminho, e esse caminho é acessível a todos. O caminho do amor vivido no pequeno, do abandono confiado ao Pai, da fé que floresce mesmo entre lágrimas. Sua pequena via é, na verdade, uma grande estrada de santidade, por onde passam aqueles que, como ela, não confiam em seus méritos, mas se entregam completamente à misericórdia divina. Em tempos marcados por agitação, vaidade e exaustão espiritual, Teresinha nos lembra que é possível viver em paz, mesmo diante da dor, mesmo nas noites mais escuras. Ela nos ensina que o sofrimento não tem a última palavra, que as limitações não impedem a santidade e que, mesmo sem sair de casa, de um quarto, de um leito, podemos tocar o mundo com o poder do amor. Como está escrito, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Se você que me ouve carrega uma dor, uma perda, uma angústia, uma doença, ou até mesmo uma crise de fé, saiba que Santa Teresinha também passou por isso. Ela não foi poupada das tempestades, mas nelas aprendeu a confiar ainda mais. E se hoje você sente que já não tem forças para orar, permita-se ser carregado por essa intercessora tão próxima, tão sensível, tão amiga. Como ela mesma dizia, depois da minha morte, farei cair uma chuva de rosas. Sim, ela pode interceder por você, por sua casa, por seus entes queridos. Se quiser, neste momento, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Coloque aqui sua intenção, seu nome ou de quem você deseja que seja alcançado por uma graça. Vamos formar uma corrente de fé e esperança sob o olhar amoroso da pequena flor. Que cada pedido seja como um botão que, ao chegar ao céu, florescerá em resposta, consolo e milagre. E se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa lembrar que Deus age no silêncio, no escondido e transforma cada pequena fidelidade em eternidade. Inscreva-se, curta e compartilhe, não por simples engajamento, mas como missão. Leve esta história a quem mais precisa de fé. Santa Teresinha continua sua missão,
e você pode ser instrumento dessa chuva de rosas sobre tantos corações feridos. Que ela rogue por nós, e que o amor simples e ardente que a consumiu também aqueça nossa alma hoje e sempre. Amém.